Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. E o tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma,
coração ouvir tua voz. Oh, oh, oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Deus, oh vem, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, oh, yeah. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá! Tudo bem com vocês, pessoal? Quero cumprimentar a cada um de vocês, dizer que é um prazer estar falando aqui para cada um de vocês, apesar deste momento bem diferente, né, do qual estamos vivendo. Adoraria estar de maneira presencial, conversando com cada um de vocês, principalmente sobre temas tão relevantes, tão importantes como estes que estamos abordando nesta sequência, nestas séries de vídeos, né? Eu me chamo Marcos Almeida e fui convidado pelo Dory Johnson, pela sua direção, e pela senhorita Joquebede Pena, que é muito minha amiga. Eu agradeço a honra e o privilégio de estar aqui com vocês na pessoa dela, certo? Desde já quero desejar também que Deus abençoe você e toda a sua família, que neste momento Ele possa proteger a sua família, dar saúde e sustento diário a cada um de nós, né? Eu creio que Deus tem cuidado de nós e irá continuar cuidando em nome de Jesus. Pessoal, a gente vai estar continuando as séries, né, de temas que serão abordados nesses vídeos. E o tema proposto para hoje, né, para o meu vídeo, é um tema bem complexo e um tema que muitos fogem dele, né? Não gostam nem de falar a palavra, mas temos que entender, temos que compreender, aprender sobre este tema e ver a relevância e a importância desse tema para nossas vidas, né? Então é fundamental ter o conhecimento. E o tema que vamos trabalhar é morte. Parece bem tenebroso e eu estou falando sorrindo, parece até estranho. Mas a gente vai compreender o motivo de eu estar falando com essa euforia, mesmo em se tratando de morte, né? A gente vai estar trabalhando vários temas. E como foi falado nos temas anteriores, um deles é pecado. A gente já compreendeu o que é o pecado, o porquê do pecado, de onde surgiu e os efeitos do pecado. E como efeito principal do pecado está a morte, certo? Mas antes de mais nada, o que é morte para você? O que é que você entende por morte? O que significa morte? E o que é exatamente, né? Se você for olhar no Google, você vai encontrar lá uma definição bem superficial do que é morte. Definição de morte: cessar da vida, ausência de vida, enfim, e inúmeros outros conceitos bem simplórios sobre a morte, algo extremamente complexo, né? Eu lembro de um filósofo grego chamado Epícoro que dizia mais ou menos assim: a morte, ela não existe, e quando ela passa a existir, eu deixo de ser. Então, para ele encarava a morte como um aspecto que não interferia, não influenciaria em nada, né? Então ele tratava a morte como um aspecto em que, a partir do momento que ela passa a existir, ele já não existe mais, porque ela deteve a vida dele, né? Porém, neste momento, neste vídeo, a gente vai compreender coisas bem interessantes e diferenciadas sobre este tema, a morte. Creio que muitos de vocês já ouviram falar de Jesus, já conhecem a palavra de Deus, e aí a gente vai se basear, obviamente, na Bíblia Sagrada, né? Que é o livro, de fato, que tem a melhor orientação, não só sobre esse tema, como muitos temas outros, né?
para a nossa vida. Se não dizer, para tudo da nossa vida, a Bíblia realmente traz uma lição, traz um ensinamento. Pessoal, então vamos lá começar com a definição de morte de maneira rápida e usando a Bíblia, tá bom? Morte, de fato, ela é a ausência de vida, né? Uma vez que a vida cessa, surge a morte. Ou, na verdade, quando a morte chega, cessa a vida. E a gente pode ver em algumas passagens bíblicas falando sobre isso, certo? Mas, principalmente, entender que um dos conceitos de morte colocado na Bíblia, certo? É efeito, consequência do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, se você tiver a Bíblia, ou você estiver assistindo esse vídeo, anote aí os versículos que eu irei citar no decorrer do vídeo, porque não vai dar tempo a gente ler. Nessa passagem bíblica diz que o salário do pecado é a morte. Então, entende-se e subentende que a morte, na verdade, é um efeito, consequência do pecado. Originalmente, lá atrás, quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou para que ele morresse. E eu falo isso fisicamente, espiritualmente, de qualquer maneira. Deus não criou Adão e Eva para morrer. Porém, o pecado sujeitou a eles a morte. De maneira que já no capítulo 3, quando Eva come o fruto, oferece a Adão e Adão também come, Deus já traz a sentença para eles, né? Do qual, no versículo 9, salvo engano, 3, versículo 9, ele vai dizer que do pó que vieste, do pó tornarás, né? Dando aí a sentença de morte. E era uma coisa que ele não experimentaria caso nunca pecasse, que foi esse o propósito inicial de Deus. Mas a Bíblia, ela trabalha alguns conceitos de morte, relacionando e colocando em tipos, certo? Para facilitar, na verdade, o nosso entendimento, a gente vai trabalhar esses tipos de mortes, para que a gente possa agregar didaticamente cada tipo de morte e assim entender isso. A primeira morte, ou o primeiro tipo de morte citado na Bíblia, é a morte física. Essa, de fato, é a morte corpórea. Sabemos que o corpo ele tende à morte, né? O corpo por si só ele vai envelhecendo, se deteriorando. Ele vai, cada vez mais que o tempo passa, ele está mais próximo da morte. Então, naturalmente, por conta do pecado, a nossa natureza tende à morte, seja física e espiritual. Porém, muitas vezes é acelerada pelo pecado, né? O vício, determinado prática ilícita faz com que acelere a morte física. A euforia do pecado, a ambição, a ganância acelera ainda mais o processo de morte física. E para tudo isso, Deus nos alerta e Deus quer que tenhamos vida, né? Em Gênesis 3:19 fala justamente dessa questão da morte física, que do pó vieste, do pó retornarás. E Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7 também cita essa condicionante, de onde nós somos pó, e do pó voltaremos quando morrermos fisicamente. Porém, existe outro tipo de morte, o segundo, e essa para mim é uma das mais importantes e mais relevantes, que é a morte espiritual. Tem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre a morte espiritual, e ela é também consequência do pecado. Na verdade, enquanto não encontrarmos a vida, estamos mortos espiritualmente diante de Deus, porque é Ele que de fato nos dará a vida. Capítulo 14 de João, verso 6 do livro Evangelho de João vai dizer que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós aprendemos que o conceito de morte é a ausência ou cessação da vida. Logo, se não temos Cristo, logo estamos mortos, porque Ele é a própria vida. É por isso que, mesmo em vida fisicamente, estamos andando, caminhando, comendo, correndo, mas podemos estar mortos espiritualmente por conta de não conhecermos a Cristo e muito menos segui-lo. Desta forma, a morte espiritual, ela condena também o corpo físico, levando a um terceiro tipo de morte. Antes de falarmos do terceiro tipo de morte, eu gostaria de falar sobre uma situação bem interessante, certo? Que existe uma morte excelente, uma morte muito boa. Sabe qual é a morte excelente? É a morte para o pecado. Capítulo 6, versículo 11 de Romanos, vai dizer assim: estando, pois, mortos para o pecado, estareis
vivo em Cristo. Veja que interessante. Da mesma forma que a morte é a ausência de vida, a ausência, certo? A presença de Cristo, ela ocasiona a morte para o pecado. Ela nos dá uma nova chance e uma nova forma de vida. Parece algo bem estranho, parece algo bem complexo, mas eu espero que vocês estejam entendendo. A morte, o primeiro tipo de morte é a morte física, e o segundo tipo de morte que eu falei é a morte espiritual, que é a ausência de Cristo. É a ausência da presença de Jesus, é a ausência de comunhão. É aquela vida em corpo, mas sem vida no âmago. Dentro de você não há vida, não há nenhum tipo de entusiasmo pela vida por conta da ausência de Jesus. E por último, para finalizarmos este vídeo, eu não quero me estender muito, a morte eterna. Essa morte eterna ela reúne as duas mortes anteriores que eu falei, que é a morte física junto com a morte espiritual longe de Cristo. Uma vez que a pessoa morreu fisicamente, sem aceitar a Cristo, sem receber a Jesus, e aí já são spoilers, né, para os próximos vídeos aí, que é a salvação, as boas novas. Essa morte física junto a uma morte espiritual, ocasionada pelo pecado, efeito do pecado, o salário do pecado é a morte, gerará para nós a morte eterna. 2 Tessalonicenses, está escrito na Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, certo? Dentro desse contexto de morte eterna, aparece aí o famoso e bem dito por muitos, né? A questão da condenação eterna. De fato, morrer sem Cristo significa uma morte de condenação eterna. Capítulo 10, verso 28 de Mateus fala sobre o inferno. E logo, aqueles que morrem fisicamente, estando mortos espiritualmente, logo eles têm uma morte final, uma morte eterna, longe de Deus. Capítulo 1, verso 9 de 2 Tessalonicenses diz exatamente isso. Uma morte longe da face do Senhor para todo sempre. E isso é muito sério, porque a Bíblia nos garante que aquele que está em Cristo passa da morte para a vida. Veja como é diferente. Aquele que está em Cristo passa da morte física, da morte que seja, para a vida. E ao invés dele ter uma condenação eterna, ela vai ter uma glorificação eterna, vai ter um momento de júbilo eterno com Cristo. Então, para nós que cremos, e aí eu sugiro a vocês, creia em Jesus. Creia em Jesus, para que uma vez que você morra, ou alguém que você conhece, que você deve pregar a Jesus a ela, para que ela conheça Jesus, creia em Jesus, se um dia chegar a morrer, que ela venha da morte para a vida. Quando Jesus falou com Nicodemos, eu estou encerrando, ele falou: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, para que você tenha vida eterna, para que você almeje e alcance o reino de Deus. Aí como pode? Eu já nasci, eu já estou homem, como é que eu vou nascer de novo? Nicodemos estava morto espiritualmente, não sabia. E somente Jesus nos dá uma nova vida, em espírito e em verdade. E essa vida nos vivifica para todo sempre. Teremos uma vida eterna com Ele. É isso que desejamos, é isso que espero que vocês tenham entendido. A morte, ela de fato é um castigo. Ela de fato é proveniente de um efeito do pecado. Mas ela não necessariamente é o fim. Porque Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele aboliu o poder da morte. Um abraço.